Os Anunnaki. Deuses ou alienígenas? Você já ouviu falar dos Anunnaki? Eles são seres antigos da mitologia suméria. Alguns acreditam que eram deuses. Outros dizem que eram alienígenas. Será que poderiam ser ambos? Os Anunnaki fascinam as pessoas há séculos. Dizia-se que os Anunnaki eram poderosos e sábios. Eles desempenharam um papel fundamental nos mitos da criação. Algumas histórias dizem que eles até criaram os humanos. Mas de onde eles vieram? E o que aconteceu com eles? Os textos antigos sugerem que os Anunnaki vieram de um planeta distante. Alguns pesquisadores modernos acreditam que eles tinham conhecimento avançado de astronomia. Esse conhecimento pode ter vindo de suas observações do cosmos, ou talvez de suas próprias viagens espaciais. Os Anunnaki deixaram um legado duradouro na cultura e na história. Suas histórias continuam a intrigar e inspirar, e a busca por respostas sobre os Anunnaki continua. Quem eram realmente os Anunnaki? Deuses, alienígenas ou algo mais? A resposta pode estar nas estrelas. Os antigos sumérios viveram na Mesopotâmia há milhares de anos. Eles deixaram para trás histórias e mitos incríveis. Essas histórias falam sobre os Anunnaki. Dizia-se que os Anunnaki vinham do céu. Eles governaram os humanos por muito tempo. Será que essas histórias podem ser mais do que apenas mitos? Algumas pessoas acreditam que são relatos verdadeiros de visitantes alienígenas. Elas apontam para o conhecimento avançado dos sumérios. Como eles sabiam sobre astronomia e matemática? Seriam os Anunnaki os seus professores? Os templos sumérios eram dedicados aos deuses. Os sacerdotes realizavam rituais em sua honra. Os textos antigos são estudados até hoje. Pesquisadores modernos continuam a desvendar seus segredos. A precisão de seus mapas estelares é impressionante. Como eles adquiriram tal conhecimento? Será que os Anunnaki realmente ensinaram os sumérios? A tecnologia moderna ajuda a revelar mais sobre o passado. Os sumérios registraram eventos celestiais com precisão. Será que esses dispositivos eram de origem alienígena? A discussão continua entre os estudiosos. A busca por respostas sobre os Anunnaki e os sumérios continua. Teorias sobre os Anunnaki são populares entre os teóricos da conspiração. Alguns acreditam que os Anunnaki nunca deixaram a Terra. Eles acham que os Anunnaki estão escondidos em bases subterrâneas. Outros acreditam que os Anunnaki ainda influenciam os eventos atuais. Algumas pessoas acreditam que os Anunnaki retornarão um dia. Dizem que este será um tempo de grandes mudanças. Existe alguma evidência para apoiar essas afirmações? Ou são apenas histórias fantasiosas? Alguns teóricos sugerem que os Anunnaki vieram de um planeta distante. Eles acreditam que os Anunnaki viajaram pelo cosmos para chegar à Terra. Há também teorias que sugerem que os Anunnaki manipularam geneticamente a humanidade. Alguns apontam para fósseis e crânios antigos como evidência. Monumentos antigos ao redor do mundo são frequentemente citados como prova da presença dos Anunnaki. Hieróglifos e escrituras antigas são interpretados como registros de suas visitas. Rituais e cerimônias antigas são vistos como tentativas de se comunicar com os Anunnaki. Fenômenos celestiais são frequentemente associados ao retorno dos Anunnaki. No entanto, muitos especialistas permanecem céticos sobre essas teorias. A ciência moderna ainda não encontrou evidências concretas para apoiar essas alegações. A discussão continua, com defensores e críticos apresentando seus argumentos. A verdade sobre os Anunnaki pode estar lá fora, esperando para ser descoberta. Muitos arqueólogos e historiadores discordam dessas teorias. Eles dizem que os Anunnaki eram simplesmente deuses na mitologia suméria. Argumentam que não há evidências científicas para apoiar a ideia de alienígenas antigos. No entanto, o mistério dos Anunnaki continua a fascinar.
Eles eram deuses, alienígenas ou algo completamente diferente? A resposta pode estar enterrada nas areias do tempo. Até lá, o debate continua. Alguns pesquisadores acreditam que os textos antigos podem conter pistas ocultas. Teorias sobre visitantes de outros mundos não são novas. Desde tempos imemoriais, a humanidade olha para as estrelas em busca de respostas. Alguns artefatos possuem símbolos que ainda não foram decifrados. Com a tecnologia moderna, novas descobertas podem estar ao nosso alcance, mas a verdadeira natureza dos Anunnaki permanece um enigma. Continuaremos a explorar, a questionar e a debater, pois é na busca pelo desconhecido que encontramos nosso verdadeiro propósito. Os Anunnaki, na cultura pop, como eles são retratados em filmes, livros e jogos, geralmente aparecem como seres poderosos e misteriosos. A influência dos Anunnaki na cultura moderna é inegável. Vamos explorar algumas dessas representações e o impacto que elas têm na percepção pública. Em filmes, às vezes, os Anunnaki são retratados como alienígenas ancestrais que moldaram a história humana. Filmes como Prometheus e Stargate bebem muito da mitologia dos antigos astronautas, criando uma narrativa onde esses seres são os arquitetos da civilização. Tipo, será que a gente seria tudo palmeirense se não fossem eles? Brincadeira, pessoal! Livros e romances se aprofundam ainda mais, criando histórias complexas que misturam fatos históricos com ficção especulativa. Autores como Zecharia Sitchin popularizaram a ideia dos Anunnaki como visitantes extraterrestres, despertando a imaginação e debates acalorados, tipo discussão de futebol em mesa de bar. No mundo dos videogames, os Anunnaki costumam aparecer como entidades enigmáticas e poderosas. Jogos como Assassin's Creed e Mass Effect incorporam elementos da teoria dos antigos astronautas, proporcionando aos jogadores experiências imersivas que misturam história e ficção. É como jogar um RPG de mesa com os amigos, sabe? Gap 2. Uma aventura total. Essas representações moldam a nossa visão sobre os Anunnaki, misturando mito, história e imaginação. Elas mantêm o mistério vivo, nos convidando a ponderar as possibilidades e questionar o que sabemos sobre o nosso passado. Quase um sítio do Pica-Pau Amarelo, da vida real, só que com menos Emília e mais perguntas sem resposta. À medida que continuamos a explorar essas narrativas, somos lembrados da nossa curiosidade inata e da busca infinita por conhecimento. Deuses, alienígenas ou algo totalmente diferente, os Anunnaki continuam sendo um enigma cativante no nosso imaginário coletivo. Será que um dia a gente descobre a verdade? Mistério. E aí, pessoal? Depois de explorar como os Anunnaki se infiltraram na cultura pop, tipo naqueles filmes de ficção científica que a gente adora, vamos dar uma olhada nas teorias modernas sobre esses seres enigmáticos. Quais são as teorias mais recentes sobre os Anunnaki? Alguns pesquisadores sugerem que os Anunnaki podem ter deixado pistas em monumentos antigos. Por exemplo, estruturas como as pirâmides do Egito e os megalitos de Stonehenge são frequentemente citados como possíveis evidências de sua tecnologia avançada e influência. Imagina só, aqueles monumentos gigantescos construídos com a ajuda dos Anunnaki. Outros acreditam que os Anunnaki podem ter impactado civilizações além dos sumérios. Eles propõem que esses astronautas antigos podem ter desempenhado um papel no desenvolvimento de outras culturas antigas, como os maias, os egípcios e até mesmo a civilização do Vale do Indo. Essa teoria sugere um mundo antigo mais interconectado, onde os Anunnaki agiram como catalisadores para o progresso e a inovação em diferentes regiões. Seria tipo um professor pardal da antiguidade espalhando conhecimento pelo mundo? Vamos examinar essas teorias e ver o que elas podem nos dizer sobre os Anunnaki. Alguns estudiosos argumentam que a precisão e a complexidade da arquitetura antiga
não poderiam ter sido alcançadas sem conhecimento avançado. Conhecimento que eles acreditam que poderia ter sido transmitido pelos Anunnaki. Eles apontam para o alinhamento de certos monumentos com fenômenos astronômicos como evidência de um entendimento avançado do cosmos. Será que eles eram tipo uns nerds da astronomia naquela época? Além disso, há aqueles que especulam que os Anunnaki podem ter deixado para trás mais do que apenas estruturas físicas. Eles propõem que textos e artefatos antigos contêm mensagens codificadas ou conhecimento avançado esperando para ser decifrado. Isso leva a uma interseção fascinante de arqueologia e criptologia, onde a tecnologia moderna é usada para desvendar os segredos do passado. Parece coisa de filme do Indiana Jones, né? Gap 2. À medida que nos aprofundamos nessas teorias, somos lembrados da curiosidade humana sem limites e da busca incessante pela compreensão de nossas origens. Sejam os Anunnaki deuses, alienígenas ou algo totalmente diferente, seu legado continua a cativar nossa imaginação e alimentar nossa busca por respostas. Será que um dia descobriremos a verdade sobre os Anunnaki? O mistério continua. Quem sabe um dia a gente não descobre tudo, né? Chegamos ao final da nossa jornada explorando os enigmáticos Anunnaki, e é hora de refletir sobre o que descobrimos. Da mitologia antiga às teorias modernas, passando pela sua influência na cultura pop, tipo, você já viu aqueles filmes de ficção científica com deuses astronautas? Pois é, lembra muito os Anunnaki. Eles são um ótimo exemplo de como mitos e lendas podem moldar nossa compreensão da história e nosso lugar no universo. Igualzinho à lenda do Boitatá, sabe? Independentemente de serem deuses, alienígenas ou algo totalmente diferente. Quem sabe, parentes distantes do Curupira. Os Anunnaki continuam capturando a imaginação de pessoas no mundo todo. A história deles nos lembra daquela curiosidade sem limites, igual à nossa vontade de saber o resultado do jogo do Corinthians, que move a humanidade a buscar respostas sobre nossas origens e nossa conexão com o cosmos. Então, o que podemos aprender com os Anunnaki? Eles nos ensinam a importância de questionar, explorar e nunca se contentar com respostas fáceis, tipo quando a gente pede um pastel na feira e ele vem murcho, né? Não pode? Eles nos encorajam a olhar além da superfície e mergulhar mais fundo nos mistérios que nos cercam, que nem quando a gente tenta entender o trânsito de São Paulo. Obrigado por se juntarem a nós nessa exploração fascinante. Seja você cético como São Tomé ou um crente fervoroso, a história dos Anunnaki nos convida a continuar questionando e buscando conhecimento, assim como a gente faz quando assiste a novela e quer saber o que vai acontecer no próximo capítulo. Até a próxima! Continuem curiosos e explorando. Tchau, tchau!